Cláudio Rezende. Que história é essa? Aí que o Atlético é o time que menos sofre com relação ao ataque adversário e inclusive tem números bons. Conta pra gente. Vamos lá, Romano. É um levantamento do site, o perfil SofaScore Brasil, que a turma tem aí realmente estatísticas importantes do Campeonato Brasileiro, Romano. O Atlético, até o momento, é o terceiro time que sofre menos finalizações dos adversários. O Galo tem 186 vezes, né, que o adversário, somando todos os jogos, conseguiu finalizar no gol do Galo. Números melhores que o Atlético nesse quesito, apenas o Bragantino e o Palmeiras. Os únicos dois times que sofrem menos, né, finalizações que o Atlético. E vai ser um desafio importante, Romano, nesse quesito, porque eu olhei também no mesmo levantamento aí do SofaScore Brasil, o Botafogo, que é o adversário do Galo na próxima rodada, o líder do campeonato, é o time que precisa de menos chances a gol para fazer. Então, menos chance para fazer um gol, 5,6. É um desafio importante, mas são números que deixam o torcedor do Atlético aí esperançoso, né? Porque se a defesa do Galo vinha sendo muito criticada, pelo menos está melhorando aí no Campeonato Brasileiro, tem bons números. Quantos chutes o Atlético sofreu? 186. Se você pegar aí o campeonato, nós estamos na 22ª rodada. É isso? Já teve 3 rodadas do retorno, né? Não é isso? Eu acho que são 19, 22. 22, né? Se você multiplicar por 20 jogos, né? Dividido por 22 dá 8 finalizações e meia, 8,45 por jogo. Pois é. 8 finalizações, né? Isso não quer dizer que vá o gol, né? Finalizações. São 8 tentativas de gol do adversário. Bons números, viu, Cláudio? Bons números. 12:38 em BH. Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. Ô, Alexandre, já que você fez as contas aí, e é interessante, o Cláudio trouxe o lado normal, o cara e o coroa, né? Eu ia falar o reverso da medalha. O cara e o coroa dessa situação, né? Como se fosse uma moeda. Ele traz o Atlético com a terceira, né? Terceira melhor média aí de chutes, né? Dos times que menos sofrem chutes no gol, mas em compensação trouxe o Botafogo, que precisa de menos chutes também para poder marcar. E vai ser um embate interessante esse jogo, hein? Sim, e é interessante porque o Atlético tem também a terceira melhor defesa, né? Exato. Ele só perde pro Botafogo, sofreu só 13 gols no campeonato, o Palmeiras 17 e o Atlético 19. E é interessante porque, por mais que o Botafogo tenha tido a lesão do lateral direito, né? Jogou no Manchester United, o Rafael. Por mais que tenha acontecido a lesão dele, o Botafogo e o Palmeiras são dois times de uma defesa muito consolidada, que praticamente todo mundo sabe de cor, né? O Lucas Perry, o lateral lá, o Adrielson, o Vitor Cuesta, o Marçal, e no caso do Palmeiras nem se fala, né? Que é o Everton, o Mike, o Murilo com o Gomes e o Piquerez. Já no caso do Atlético, né? O Edu até comentava no bloco anterior a questão de que acredita que alguns jogadores conversaram com o Filipão e pediram a questão do Mariano, que o Mariano dá mais segurança defensiva, que ele desarma melhor do que o Saraiva. A zaga, uma rotatividade tremenda, seja por lesão, seja por suspensão, seja... né? Nesse jogo já vai ter uma zaga diferente, porque o Gêmeos está fora. E pode ter uma zaga totalmente diferente mesmo, né? Deve ser Lemos e Fux, porque o Rabelo ainda não está liberado. Ainda não está liberado. A volta do Arana, então quer dizer, o Atlético, nesse cenário, mesmo o Cruzeiro, que é o quarto, o Cruzeiro tem uma defesa mais ou menos definida, né? De William, o Castan, o Lucas Oliveira com o Marlon, né? O Atlético... Agora é o Neres, né? Não é mais agora é o Neres, pois é, mas assim, eu tô dizendo que são times de defesas bem definidas. Muda né? pouco. Exato. E o Atlético é uma rotatividade absurda e mesmo assim é a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E traz números interessantes. Tem até uma participação aqui, ele só não, infelizmente, ele não disse de onde ele está participando. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que o Cláudio trouxe os números, ele falou assim, mas cadê o goleiro nessa? O goleiro faz parte, né? Desse sistema defensivo todo. Olha que parte, hein?
Sem dúvida. No último jogo, então, o Atlético saiu da Arena da Baixada com 1 ponto por causa do goleiro. O goleiro foi o melhor jogador em campo. O Everson fez um grande jogo. Ontem, no Bastidores, o Romano, eu até falava um pouquinho sobre isso. A gente entrevistou o Otávio, de alguns jogadores que são um pouco rotulados pela torcida, né? Joga mal, é criticado, joga bem, continua sendo criticado. O tipo não fez mais que obrigação. Exato. O Otávio fez um ótimo jogo contra o Atlético Paranaense e ainda assim foi criticado. Se você pegar os números defensivos do Otávio, foram mais de 10 ações defensivas, 6 desarmes na partida. Aliás, ele só está atrás do Rubens em desarmes. O Rubens, mesmo não jogando, segue sendo o líder de desarmes desse time do Atlético, com mais de 4 desarmes por jogo. Em seguida vem o Otávio. O Filipão entende que com 2 volantes o time funciona melhor. Por mais que a gente queira ver um Atlético mais solto, e aí vai muito da nossa preferência por jogo. A gente tem a nossa preferência, mas a gente precisa entender a preferência de quem está comandando. Sim. O Filipão prefere um time com 2 volantes. Eu não posso começar a bater num cara porque ele pensa futebol diferente de mim. Eu preciso me adaptar ao que ele entende de futebol e eu preciso enxergar se aquilo ali tá dando certo ou não. E tá chegando o momento, à medida que o tempo vai passando, os jogos vão passando, que a coisa vem se ajeitando. O Atlético está entre as melhores defesas do campeonato, mesmo com o Gemerson sendo criticado jogo após jogo, até o jogo que ele vai bem, o Everson sendo criticado jogo após jogo, mesmo jogo que ele vai bem, o Otávio a mesma coisa, o Mariano a mesma coisa, alguns jogadores que são rotulados, como lá na frente, o Paulinho é o jogador mais decisivo do Atlético, foi assim na Copa do Brasil, artilheiro na Libertadores, na fase pré e de grupos, artilheiro no Brasileiro e segue sendo o mais criticado do ataque, fazendo mais gols que todos os outros. Tá certo.